Salve galera, bom dia. É o seguinte, é, por conta do nosso tempo, vão ter muitos assuntos que a gente vai precisar dar uma resumida, fazer um corte, beleza? Então, como a gente não vai ter tempo nesse quarto bimestre de trabalhar todo o segundo reinado, assim, em detalhes, como a gente fez com o primeiro reinado, a gente vai falar basicamente hoje sobre os últimos eventos do período imperial brasileiro, beleza? A queda do Império Brasileiro, a queda de Pedro II, falando sobre o que levou o Império Brasileiro a cair, beleza? Quais foram os motivos, quais foram as causas para essa queda. Como eu sei que esse assunto vai render, eu vou fazer essa parte em 3 vídeos, beleza? Então, aqui nessa primeira parte, a gente vai falar sobre um dos grandes motivos que levaram o Império Brasileiro a cair, que foi a Guerra do Paraguai. A gente vai falar também de forma bem resumida, a gente não vai entrar em detalhes do evento, tranquilo? Então vamos lá, já tô falando pra caramba. Primeiro de tudo, por que a Guerra do Paraguai acontece? Galera, se a gente for ver mesmo na íntegra quais eram as principais motivações para os quatro envolvidos nessa guerra, a gente vai chegar a um ponto comum que é o Rio da Prata. Beleza? Eu coloquei no mapa para vocês a Bacia Platina, que seria esse encontro. O Rio da Prata seria esse encontro aí no pezinho do Uruguai, o local, entre não, né? O local onde os 3 rios da Bacia Platina desaguam. Beleza? A gente tem o Rio Paraguai, o Rio Paraná e o Rio Uruguai. Esses rios, aliás, são usados como parte das fronteiras entre alguns países aqui na América do Sul. Beleza? A gente vai ver daqui a pouco que essa constituição geográfica ela vai mudar um pouquinho depois da guerra. Mas o interesse de todo mundo nessa bacia era a questão comercial. O principal país que realizava o comércio com as nações sul-americanas nesse período era a Inglaterra. Não só com as nações sul-americanas, mas como no mundo todo. A Inglaterra era a grande potência econômica do mundo, era quem liderava as atividades comerciais no planeta nessa época. Por causa da industrialização, foram os primeiros a se industrializar, coisa e tal. A gente viu isso no começo do ano. Então, quem tivesse o domínio sobre essa região aí do Rio da Prata teria uma gigantesca vantagem nas questões comerciais com a Inglaterra. Então, todo mundo queria um pedacinho desse bolo, entendeu? Todo mundo queria uma fatia disso aí. O Brasil, além da questão comercial, o Brasil ele também tinha na navegação pelos rios que formavam a Bacia Platina também uma questão de segurança territorial. Por quê? Aí no mapa também mostra um pedacinho do território brasileiro, parte aí de sul, um pedacinho do centro-oeste e um pedacinho do sudeste também. O Brasil ao lado direito, a leste, ele tinha proteção natural do mar, que era o litoral. Agora, do lado esquerdo, no interior, as fronteiras do Brasil com seus vizinhos sul-americanos eram muito mal protegidas. É assim até hoje, aliás. Beleza? Então, ter uma navegação livre pelo Rio da Prata também era uma questão para o Brasil de proteção das fronteiras a oeste, proteção das fronteiras ao interior do continente. Então, o Brasil também tinha um interesse e, obviamente, também a questão comercial. Para a Argentina, o principal ponto era mesmo a questão comercial. Se vocês lembrarem, durante o reinado do Dom Pedro I, durante o primeiro reinado, ocorreu a Guerra Cisplatina entre o Brasil e a Argentina para ver quem ficava com o Uruguai. O que os dois queriam com o Uruguai? Exatamente esse acesso ao Rio da Prata. Beleza? Só que no fim das contas ninguém ganhou, ninguém perdeu. O Uruguai é que se tornou independente. E o Paraguai tinha no Rio da Prata uma saída para o mar. Beleza? Então, o Rio da Prata ele vai ser o ponto em comum nos interesses de todos os envolvidos. O Brasil, ele basicamente vai ajudar a iniciar essa guerra pelo seguinte: lá no Uruguai tinha uma treta política que dividiu o país entre 2 partidos, entre os blancos e os colorados. Se a gente for comparar com a política brasileira da época, vocês lembrarem, durante o período imperial a gente tinha os conservadores, que era a galera que fechava com o império, que queria um governo centralizado, e os liberais, que eram meio que a oposição, a galera que queria um governo mais solto, um governo não tão centralizado nas mãos do império, beleza? Com uma maior autonomia política. Se a gente fosse comparar, os blancos eles seriam os conservadores e os colorados seriam os liberais, beleza? Os blancos a galera centralista e os colorados os descentralistas. Só para vocês
entenderem um pouco melhor como que isso funcionava no Uruguai. Em 1851, quem estava no poder era um presidente que fazia parte do Partido Blanco. Tá me fugindo aqui o nome do miserável à memória, mas eu vou lembrar. Até o final desse vídeo eu vou lembrar. E o Brasil participou de uma intervenção militar que ajudou num golpe de Estado em 1851 que derrubou esse presidente. Beleza? O Brasil, junto com o Partido Colorado, vai aplicar esse golpe de Estado em 1851, vai derrubar o presidente do Uruguai e vai colocar um cara do Partido Colorado lá. O Brasil vai fazer a mesma coisa de novo em 1864. Uma nova intervenção militar no Uruguai. De novo, tinha um presidente branco no poder, desse eu lembro bem o nome, que era o Atanásio Aguirre. E o Brasil vai mais uma vez ajudar os colorados e colocar o Venâncio Flores na presidência. Vai derrubar o presidente Atanásio Aguirre e vai colocar o Venâncio Flores, que era do Partido Colorado. Beleza? E nessa época, em 1864, a Argentina também fechava com o Partido Colorado. Então, o Brasil, os colorados no Uruguai e a Argentina, estava todo mundo jogando no mesmo time. Só que nessa segunda intervenção militar, o Atanásio Aguirre, ele não simplesmente aceitou a derrota e caiu fora. Ele vai pedir ajuda ao único aliado que ele tinha naquela região, que era o Solano Lopes. Solano Lopes era um ditador, presidente do Paraguai. Na época ele não era chamado de ditador, era chamado de presidente vitalício, que é a mesma coisa. Ele herdou esse cargo do pai dele e era o presidente do Paraguai até então. E o Paraguai, como tinha essa postura, tinha projetos imperialistas, projeto de exercer uma certa dominação no continente, Solano Lopes ele viu a oportunidade então de entrar em guerra contra as duas grandes potências do continente, que eram o Brasil e a Argentina, e se tornar o top 1 do continente, beleza? Então o Aguirre vai pedir ajuda ao Solano Lopes e o Solano Lopes compra o barulho dele. O Solano Lopes ele vai fazer o seguinte: no dia 11 de novembro de 1864, ele vai aprisionar um navio brasileiro no Rio Paraguai. O navio chamava Marquês de Olinda, inclusive, uma curiosidade. E dentro desse navio, parte da tripulação desse navio, estava viajando o governador da província do Mato Grosso. Solano Lopes não só sequestrou o navio, como fez ele de refém. Depois de sequestrar o navio, ele vai invadir a província do Mato Grosso e vai tomar o forte do Corumbá, no Mato Grosso, não estou falando de Corumbá, Nova Iguaçu, e a cidade de Cuiabá, beleza? Fazendo isso, ele vai automaticamente declarar guerra contra o Brasil. Em seguida, ele vai tentar invadir o Rio Grande do Sul. Só que para chegar no Rio Grande do Sul, ele teria que passar pelo território argentino. Então o que ele vai fazer? Ele vai pedir para o presidente da Argentina, vai pedir para o Bartolomeu Mitre, que era presidente da Argentina, para passar por dentro do território argentino e invadir o Brasil. Só que como o Bartolomeu Mitre fechava com Pedro II, ele não permite. O Solano Lopes simplesmente passa assim mesmo. Ele invade o Rio Grande do Sul e depois ele retorna à Argentina e invade a região de Corrientes, declarando guerra também contra a Argentina. Depois ele invade o oeste do Rio Grande do Sul de novo e começa a invadir o Uruguai, começa a migrar em direção a caminhar em direção a Montevidéu, declarando guerra também contra o Uruguai. Ou seja, ele vai declarar guerra sozinho contra os três países. Não sei o que ele estava pensando, mas ele fez isso. Por causa disso, então, os três países vão formar a chamada Tríplice Aliança. Beleza? A Tríplice Aliança vai ser o quê? Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai para lutar contra o Paraguai de Solano Lopes. Galera, no próximo vídeo a gente vai falar sobre alguns eventos mais importantes dessa guerra, beleza?